Nós queremos abrir as nossas Bíblias no texto que nós encontramos em Zacarias capítulo 1. Zacarias capítulo 1. Lembrando também que aqueles que estão acompanhando a live, que quiserem deixar o seu pedido de oração, pode fazê-lo também na mensagem, para que nós possamos também anotar o seu pedido e estar orando nas nossas orações. Zacarias capítulo 1, versículo 7 em diante. Palavra de Deus, o tema que Deus tem colocado no meu coração é murtas esperando a intervenção de Deus. Amém? Vamos ler a palavra, Zacarias 1, versículo 7 em diante. No dia 24º do 11º mês, o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele haviam cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu: eu lhes mostrarei quem eles são. Então o homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e a encontraremos em paz e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortantes ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com meu povo, mas eles aumentaram a dor que ele sofria. Por isso, assim diz o Senhor, estou voltando-me para Jerusalém com misericórdia, e ali, no meu templo, ele será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos exércitos. Diga mais, assim diz o Senhor dos exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor consolará novamente a Sião e escolherá Jerusalém. Amém? Palavra do profeta Zacarias está relatando esta passagem no Vou falando alto aqui, os irmãos. Havia saído do cativeiro babilônio, e eles haviam retornado agora para Jerusalém, para reconstruírem a cidade de Jerusalém. E é interessante que o povo de Deus que estava na Babilônia, no período em que estava na Babilônia, eles acabaram se adaptando em muito à cultura babilônica. E quando nós fizemos a série de mensagens do livro de Neemias, foi uma situação que eu deixei muito claro conforme trabalhávamos aquele livro, é que durante aquele período, durante o tempo que o povo de Deus estava na Babilônia, muitos acabaram se acostumando, inclusive, com o paganismo da Babilônia. Muitos acabaram se influenciando, inclusive, com as situações ligadas à religião da Babilônia. E levaram, inclusive, para Jerusalém, aqueles pensamentos. Alguns levaram a religiosidade babilônica dentro da sua cultura, dentro da sua concepção de crenças, porque foram 70 anos. Foi muito tempo de influência. E nós temos aqui justamente esse contexto. Nem todos voltaram a Jerusalém.
Muitos se acostumaram, muitos se casaram com mulheres da Babilônia, muitos acabaram tendo família na Babilônia e permaneceram na Babilônia e não voltaram para Jerusalém para cumprir o propósito de Deus na reconstrução de Jerusalém e inclusive na reconstrução do templo. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que o templo já estava sendo reconstruído há pelo menos 5 meses. E neste momento que esse texto está sendo escrito, nós estamos no ano já de 519, quando o versículo 7 até o versículo 17 foram escritos. 519 a.C., aproximadamente em janeiro ou fevereiro, que essas palavras foram escritas. E eis que o profeta Zacarias, ele tem uma visão. E nessa visão que o profeta Zacarias tem, ele acaba entrando em dúvida ao não entender muito bem o que essa visão quer dizer. E ele pergunta então a interpretação ao qual essa visão tinha. E nós vemos algumas figuras que aqui são desenhadas, algumas figuras que aqui são transcritas, que vão nos dizer exatamente o que significava aquela visão. Tudo aqui é simbólico, tudo aqui tem figuras que nos tentam trazer algo pontual para aquela situação. O povo de Deus acabara de sair do cativeiro. O povo de Deus estava reconstruindo a sua vida. E esse texto ele nos traz o porquê do cativeiro e o plano de Deus para a reconstrução de Jerusalém. E nós vemos uma figura, e a figura que nós vemos aqui são as murtas. A murta, ela era uma planta sem muita expressão. A murta, ela era uma planta que não se podia fazer nada com ela especificamente. Não era uma planta utilizada para madeira, não era uma planta utilizada para fogueira, mas era uma planta que estava sempre verde. Estava numa região desértica e ela estava sempre verde. E o texto vai nos dizer justamente no versículo 8: durante a noite tive uma visão, e apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho, e que estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele haviam cavalos vermelhos, marrons e brancos. Pequenas árvores eram as murtas, mas aquelas murtas, elas simbolizavam naquele momento o povo de Deus. O povo de Deus que pelos outros não tinha grande valor, principalmente se levando em consideração os 70 anos de cativeiro. Os povos olhavam para o povo de Deus, os inimigos que sempre foram grandes inimigos do povo de Deus, os assírios, os filisteus, os babilônios, eles olharam agora para o povo de Deus e olharam para eles como sendo enfraquecidos. Era um povo que não tinha mais o lugar da adoração, que não tinha mais o templo, mas era também um povo que não tinha nem mesmo o seu lugar de habitação. Jerusalém estava destruído, as casas estavam destruídas, e por isso que as pessoas olhavam para o povo de Deus como que murtas, sem muita expressão, sem muita significância, a ponto inclusive de permitir a volta do povo de Deus ao território de Jerusalém. Não serviam para muita coisa, mas elas possuíam uma característica, as murtas: elas estavam verdes, mesmo em meio a desertos. E por isso que o Senhor utiliza na sua profecia, por isso que ele utiliza a figura das murtas, porque as murtas significavam o povo de Deus, talvez fragilizado por tudo aquilo que havia acontecido. Um povo que já não colocava muito medo em alguém. Um povo que naquele momento ninguém dava nada por ele. Mas ele continuava vivo. Não adiantava ser uma árvore de grande expressão, mas ter sido derrubado. Não adiantava ser uma árvore de grande expressão e estar seca. E quando Deus olha para a murta, Ele fala: olha, havia uma murta, uma plantação de murtas num vale. E lá no vale então nós temos a figura de um cavaleiro vermelho e de outros 3 cavaleiros, um também vermelho, um marrom e outro branco, que está no meio das murtas.
E nós vamos ver e vamos entender o porquê daqueles cavaleiros que estavam no meio das murtas. Mas havia mais uma característica das murtas, e por isso que nós falamos sobre esse tema, murtas esperando a intervenção de Deus. E vocês vão entender que o povo de Deus aqui nesse texto, ele simboliza as murtas. Essas murtas, elas continuavam verdes, porque elas continuavam crendo em Deus. Porque nos 70 anos em que elas estavam sendo subjugadas, que eles estavam sofrendo na Babilônia, eles continuavam crendo na intervenção de Deus. Um segundo aspecto que nós vemos em relação à murta, é que as murtas, além de serem plantas pequenas, sem muita expressão, e estarem sempre verdes no deserto, eram também plantas que possuíam flores. E essas flores, elas embelezavam o campo, elas embelezavam aquele lugar onde elas estavam. Elas não tinham muita expressão, mas elas estavam verdes. Elas não tinham muita expressão, mas elas tinham flores. E se nós pensarmos, a flor, ela tem um objetivo principal. E o principal objetivo da flor é produzir frutos e sementes. Mas nós avaliamos a flor e damos mais funções para ela. Por exemplo, essa aqui. A função de ornamentar. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à situação que o povo de Deus estava vivendo, eram murtas verdes, mas eram também murtas floridas. Ali na Babilônia, ou mesmo no caos em que Israel, que Jerusalém se encontrava, ali elas produziam flores, e flores, além de ornamentar, além de enfeitar, também exalam cheiro. As flores exalam cheiro. E o povo de Deus é um povo de Deus que precisa exalar o bom perfume. O bom perfume que nós precisamos exalar é o perfume de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 nos diz: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que salvam, melhor dizendo, e nos que se perdem. Então essas murtas frágeis, verdes, estavam sempre floridas. Mudava aquele ambiente de guerra, mudava aquele ambiente de deserto, pela característica simplória, mas verdadeira. Tinham vida, exalavam bom perfume, eram verdes, e inclusive as flores produzem é o principal motivo, a principal função dela, para produzir frutos e para produzir sementes. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 15, versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. Amém? Essa é a visão que nós vemos aqui em relação à murta. E quando nós olhamos, nós vimos que uma terceira ou segunda figura que aparece no meio da visão de Zacarias era um exército de cavalos, um exército que estava no meio das murtas. Isso nos mostra que as murtas, elas não estavam passando por um período de paz. As murtas, o povo de Deus, estava passando por um período de conflitos, por um período de guerras. E talvez era um período muito parecido ao qual nós temos vivido nos nossos dias. Nós vivemos um período onde que o mundo não está em paz. Nós vivemos um período onde as pessoas estão amedrontadas. E há várias situações que têm desencadeado, há várias situações que têm acontecido no transcorrer da história recente das nossas vidas, como rumores de guerras, conflitos, por exemplo, se nós pensarmos um pouquinho mais distante, no Iraque, no Afeganistão, e agora na Coreia do Norte há pouco tempo, e agora as pandemias, e a pandemia que nos assola neste momento, é como se nós estivéssemos vivendo nesse contexto de guerra. E a palavra de Deus nos diz no versículo 9, no versículo 8 e 9: durante a noite eu tive uma visão e apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho, que estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele haviam cavalos vermelhos, marrons e brancos. E eu perguntei: quem são estes, meu senhor? E o anjo estava falando comigo e respondeu: eu mostrarei quem são.
Então o homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorram por toda a terra e encontremos paz e tranquilidade. Se nós pensarmos na figura do cavalo vermelho, ele está sempre associado a sangue, está sempre associado à morte na palavra de Deus. Nós vemos então que esse texto, ele está de certa forma relatando, demonstrando que haveria no meio das murtas um período de dificuldades, que haveria no meio das murtas um período de morte, que haveria no desfiladeiro, aonde o povo de Deus estava semeado, estava plantado, haveria um período de mortes. É algo novo? É algo estranho? Sou estranho para vocês? Eu não estou aqui falando que a profecia de Zacarias era destinada a nós e não era destinada a nós, mas nós podemos meditar nesta palavra e podemos entender nesta palavra justamente o contexto onde o povo de Deus estava e o contexto onde o povo de Deus hoje está, num período de mortes, num período de cavalos vermelhos, num período aonde que nós aparentemente olhamos e não conseguimos enxergar ainda uma resposta, não conseguimos enxergar ainda uma solução mediante tudo o que está acontecendo. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que dentro desse contexto das murtas, dentro desse contexto de guerra, dentro desse contexto está sendo prometido para o povo de Deus uma reconstrução. Até o capítulo, ou melhor, até o versículo 10, quando Zacarias ainda não entendia o que significava as murtas, o que significava aqueles cavalos de guerra, Deus está revelando para Zacarias o porquê o povo de Deus foi levado ao cativeiro. Deus está revelando ao Zacarias e ao povo de Deus o que havia acontecido antes, durante esses 70 anos, e por que havia acontecido. Mas agora, ele começa a revelar algo, e aquilo que ele estava revelando era algo no presente de Zacarias para 520 anos de Cristo e também para dias posteriores a Zacarias. E aí nós vemos o cavalo branco. A palavra de Deus nos fala que havia um cavalo vermelho, havia marrons e havia cavalos brancos. Ao mesmo tempo que havia um período de derramamento de sangue, no mesmo tempo que havia um período de morte, havia também cavalos brancos. E esse cavalo branco, ele simboliza sempre a paz. Esse cavalo branco, ele significa sempre o fim do tempo da crise, o fim do tempo da guerra. Era como se o Senhor estivesse dizendo para Zacarias: Zacarias, houve o tempo, houve o momento aonde eu usei, aonde eu permiti com que situações acontecessem num determinado período, num determinado grupo, em determinadas nações, aonde o cavaleiro vermelho passeou. Mas junto daquele tempo, houve também o período do cavaleiro branco. Aquele que trazia paz, aquele que permitia segurança. Aquelas murtas que se sentiam tão frágeis, aquelas murtas que quem sabe muitos não davam valor, aquelas murtas que talvez poderiam ser devastadas facilmente numa guerra, serem devastadas facilmente em uma batalha. O que o Senhor tem para nos dizer a partir desse texto, com os cavalos vermelhos, com os cavalos brancos e com as murtas, é que mesmo em meio a um período de guerras, mesmo em meio a um período de mortes, mesmo em meio a cavalos vermelhos, há cavalos brancos, trazendo a paz e assegurando a vida para os filhos de Deus, amém? A grande questão é o que nós temos enxergado. A grande questão é que nós, como murtas, o que nós estamos olhando, para onde os nossos olhares estão? Os nossos olhares estão para os cavalos vermelhos, ou os nossos olhares estão sobre os cavalos brancos?
Nós vemos tantas notícias, tantas informações que vão falando de morte, e nós começamos a nos apavorar muitas vezes, mediante o que está acontecendo, e a impressão que nós estamos tendo é que só existem cavalos pretos, só existem cavalos vermelhos, na simbologia bíblica da morte, na simbologia bíblica do sangue derramado. Mas esse texto nos deixa muito claro que há também cavalos brancos, e que muitas vezes esses cavalos brancos, eles não são enxergados, porque nós temos como seres humanos uma mentalidade ou uma facilidade em atribuir, em gastar mais atenção, em olhar mais para as notícias negativas do que para as notícias boas que acontecem à nossa volta. É só a gente começar a olhar para o Facebook, né? Não vamos nem xingar a Globo, né? Se a gente começa a olhar para o Facebook, a gente está falando Globo lixo, mas o que a gente mais gosta de compartilhar é notícia ruim. É o cavalo vermelho. O ser humano, ele tem a capacidade de olhar para o copo meio vazio, ao invés de olhar para o copo meio cheio. Nós temos a capacidade, a facilidade maior de olhar para as tragédias, ao invés de olhar para as coisas positivas que têm acontecido, a olhar para o fundo do túnel e ver a luz, e não imaginar que a luz do fim do túnel é a solução, mas olhar para o fim do túnel e ainda pensar, vai que é um trem. No período onde nós temos a aparição de morte, nós também temos a aparição de vida. Num período onde nós temos a aparição de guerras, nós temos também a aparição da paz. E a paz, o bem, sempre vence o mal. E Deus nos garante isso. Houve um momento muito pontual, ao qual nós lembramos há poucos dias, que o mal pensou que havia vencido o bem, quando Jesus foi colocado na cruz, e o mal festejou, e o diabo festejou, os demônios festejaram, mas Jesus ressuscitou, e mostrou que a última palavra sempre é dele, e a última palavra não se pronuncia como morte, mas se pronuncia como vida. Amém? Vida. Jesus ressuscitou. E quando nós olhamos para esse texto, nós poderíamos aqui falar apenas do cavalo vermelho, nós poderíamos falar apenas da tragédia, nós poderíamos falar apenas da morte, apenas dos 70 anos de cativeiro, mas esse texto nos fala também de 5 meses que o povo de Deus já está reconstruindo. Esse texto fala também de um cavalo branco. Esse texto fala também de um Deus que se encontra com Zacarias e que traz revelações a Zacarias. Esse Deus que se importa com a murta, que se importa com aquele que talvez se acha pequeno, que se acha fragilizado, e que se alegra e que vê o valor na murta, que vê o valor naquela planta insignificante para os outros. Deus, ele olha para ela e dá valor. E dá tão grande valor, que ele apresenta essa profecia, que ele se aproxima, e que ele se relaciona com ela, amém? Em quarto lugar, o Senhor, ele traz uma mensagem, em meio ao caos em que o povo vivia. E o Senhor respondeu no versículo 13, então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. A situação ainda era um caos. O povo de Deus estava voltando para reconstruir as coisas. Haviam se passado 70 anos de grande dificuldade. O povo de Deus estava apenas há 5 meses reconstruindo. Você consegue imaginar esta igreja em 5 meses, como é que ela estava quando nós começamos a construir? Era impossível imaginarmos o tempo completo. Isso que nós não víamos de um pós-guerra. Isso que nós não víamos de um pós-exílio. Muito pelo contrário. Esse povo estava passando aquilo. Talvez com recursos muito limitados. Mas havia uma mensagem de paz e de segurança em meio ao caos. Por 70 anos o povo de Deus estava sofrendo.
Mas agora, no versículo 13, nós vemos palavras confortantes. A paz tornaria para as murtas verdes. A paz voltaria a existir para aquele grupo de murtas. E elas deveriam continuar vivas. E deveriam continuar florescendo. Elas deveriam continuar vivas. Elas deveriam continuar florescendo. E elas deveriam continuar dando frutos. Essa era a mensagem de Deus para a vida daquelas murtas. Uma mensagem muitas vezes diferente da mensagem das quais nós ouvimos nos nossos dias. Há muitas pessoas que acham que nesse período que nós estamos vivendo só pode ter mensagens de consolo, só pode ter mensagens de conforto, só pode ter mensagens de levantamento, de autoestima. Quando esse texto nos deixa claro que aquele povo precisava evidenciar o juízo de Deus sobre as suas vidas, mas que Deus também enaltecia, que Deus também preservava aqueles aos quais se mantinham firmes no caminho dele. Versículo 14 nos diz: e o anjo me disse, proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou irado contra vocês, nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com meu povo, mas eles aumentaram a dor que ele sofria. Aqui nós vemos dois povos sendo descritos nessa profecia. Primeiro, sobre o povo de Deus. A palavra de Deus deixa claro que havia juízo sobre o povo de Deus. O povo de Deus, porque não estava vivendo as situações ligadas à moralidade. O povo de Deus, porque não estava vivendo de uma forma moral, não estava vivendo a Bíblia conforme os seus conceitos, estava torcendo a palavra de Deus e aplicando aos seus desejos, aos seus pecados. O povo de Deus começou a se afastar da palavra de Deus. E chega um momento onde Deus acaba agindo com juízo, acaba permitindo o exílio babilônio, acaba permitindo com que por 70 anos o povo de Deus, ele viesse a ser levado à Babilônia. O povo de Deus havia perdido os padrões morais. E se há uma coisa que eu insisto e volto a dizer, e que nós precisamos pregar em todos os tempos, de pandemia, epidemia, de guerra ou sem guerra, é que o povo de Deus precisa manter a sua moralidade. Amém? Eu tenho certeza que no meio da guerra, eu tenho certeza que no meio dos sinais que nós estamos vivendo nos dias de hoje, dos fins dos tempos, e nós fomos ministrados isso num culto online, numa quarta-feira, quando estudamos Pedro, e também quarta-feira passada, quando estudamos Pedro aqui, que nós estamos no fim dos tempos, mas por estarmos nos fins dos tempos, nós não podemos estar apenas pensando no consolo, por causa do tempo difícil que nós estamos vivendo. Nós precisamos também viver a santidade. O consolo, ele é muito importante para nos animar. O consolo é muito importante para a gente não desistir. Mas a gente pode ir consolado para o inferno, se a gente não se voltar à santidade. Em 1 Pedro capítulo 1, conforme nós estudamos na quarta-feira passada, nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E eu me preocupo com uma questão, que se de fato nós estamos vivendo os sinais dos tempos, e se de fato Jesus está voltando através desses dias, de tudo que nós estamos vivendo, e eu vejo muitas pessoas buscando palavras de autoajuda, buscando palavras de conforto, buscando palavras de consolo, através das lives, mas e quantos estão procurando palavras de santificação? Porque o mais importante é que, se isso é um sinal que Jesus está voltando, é que eu preciso estar santificado, porque sem santidade eu não verei a Deus. E era isso que fez com que as murtas, e com que o povo de Deus fosse visto como murtas, frágeis, mas continuavam vivas espiritualmente, verdes espiritualmente, florindo e dando frutos. Era a representação da santidade.
ao povo de Deus, é a representação da santidade para mim e para você. E quanto mais nós vemos os sinais da volta de Cristo, e quanto mais os dias difíceis vão se aproximando, nós precisamos sim de mais palavras de conforto, mas precisamos muito mais palavras de santificação. E o povo de Deus estava precisando, e por isso estava passando por esse juízo, e por isso havia passado 70 anos de juízo na Babilônia, e muitos haviam se secado, mas as murtas continuavam verdes nos princípios do Senhor. Os cavalos de guerra passavam no meio deles, mas eles continuavam verdes, continuavam produzindo, continuavam florescendo na presença de Deus. Esse era o juízo do povo de Deus, mas havia também juízo sobre os ímpios. E a palavra de Deus diz no versículo 15: mas eu estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas eles aumentaram a dor que ele sofria. Você sabe o que esse texto quer dizer aqui? E é algo muito importante nos dias que nós estamos vivendo, que Deus tem o controle da história. Amém? Há duas correntes, duas linhas teológicas. Se o Jefferson está aqui vai saber o que estou dizendo. Uma é o teísmo, a outra é o deísmo. O teísmo vai dizer que Deus, ele age constantemente na história da humanidade. O deísmo vai dizer, olha, Deus criou o mundo e zarpou para o céu. Então tudo que acontece ele já não intervém, ele não tem mais interesse em intervir. Ambas acreditam em Deus, mas uma acredita que Deus intervém na história da humanidade, que é o deísmo, e o teísmo acredita que Deus intervém, né? Não intervém é o deísmo, intervém é o teísmo. Nós somos teístas, nós acreditamos na intervenção divina. E nós vemos aqui que a palavra de Deus vai dizendo, olha, Deus permitiu com que os babilônios viessem oprimir o povo de Deus para estabelecer juízo contra o povo de Deus. Olha só, mas eu estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque agora eu estava só um pouco irado com com meu povo, mas eles aumentaram a dor que ele sofria. Só que a dor do povo de Deus, aquilo que os babilônios estavam fazendo contra o povo de Deus, para o povo de Deus voltar-se para Deus, eles acabaram abusando, acabaram exagerando, acabaram oprimindo demasiadamente o povo de Deus. E eis que chegou o dia que o Senhor falou, chega, acabou o sofrimento do povo de Deus, volte a Jerusalém, volte a reconstruir seus muros, volte a ter a paz. Mas há um povo que precisa tirar contas comigo, e esse povo é o babilônio. Por quê? Diz aqui, eles aumentaram a dor que o meu povo sofria. Eles exageraram, não era para tudo aquilo. Os babilônios se aproveitaram, humilharam, fizeram coisas na área moral, fizeram coisas que jamais deveriam ter feito. E Deus intervém então, libertando o povo de Deus, permitindo com que os cavalos brancos, simbolizados pela paz, viessem trazer paz para o povo de Deus, mas oprimindo os babilônios que se sentiam seguros, oprimindo os babilônios que se achavam árvores estrondosas, troncos fortes, que oprimiam simples murtas. O que esse texto me faz entender? Duas coisas especiais para chegarmos, bem dizer, ao fim da palavra. Primeiro, Deus está no controle da história e intervém na hora certa, amém? Segundo, o juízo de Deus, ele acontece para dois povos. Primeiro, o povo de Deus. É fácil falar amém? Primeiro o juízo de Deus vem para nós. Segundo, para quem veio o juízo de Deus? Para os babilônios.
Nós podemos e devemos pregar a paz, amém? Nós podemos e devemos pregar o conforto, o consolo, amém? Mas nós temos que pregar também, meus queridos, que há um juízo sobre a terra. Há um juízo de Deus. E aqueles que estão soberbos, que vivem exorbecidos, aqueles que estão vivendo de uma forma de vanglória, aqueles que estão achando que estão escondidos dentro da sua capacidade financeira, aqueles que estão sendo escondidos dentro da sua capacidade bélica, dos seus armamentos bélicos, estão sendo atingidos também. Se a gente olhar, por exemplo, para a pandemia, Deus pode utilizar inclusive isso que está acontecendo para o juízo. Mas há cavalos vermelhos, há cavalos de morte, mas há também cavalos brancos que estão passeando no meio do povo de Deus, amém? E Deus, Ele faz juízo com aqueles que Ele entende que deve ser feito o juízo. E Ele é correto, Ele é certo, Ele não é imparcial. Melhor dizendo, Ele não é parcial, Ele é imparcial. E que nós possamos olhar para todas as situações que estão acontecendo e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, perdoa os pecados da tua igreja, porque o juízo de Deus começa aqui. Perdoa os meus pecados, Senhor, para que eu talvez não tenha nenhum valor como uma murta, mas em meio a esta guerra, em meio aos cavalos de morte, eu possa continuar verde e produzindo frutos, amém? Será que nós estamos sendo frutíferos? Será que nós estamos dando frutos como igreja? Será que nós estamos sendo verdadeiros como igreja? Será que nós estamos sendo autênticos como ovelhas, como irmãos em Cristo, uns com os outros? Será que nós olhamos para o nosso irmão e enxergamos a imagem e a semelhança de Deus nele? Será que nós tratamos o nosso irmão como a nós mesmos? Será que nós amamos a Deus acima de todas as coisas? Será que nós somos verdadeiros naquilo que falamos, naquilo que postamos, naquilo que afirmamos ser? Meus queridos, eu falei aqui antes de começar o culto, que tem pessoas que já sofreram ou sofrem a questão do isolamento social, antes mesmo dele ser decretado pelo governo. Há pessoas que já sofreram em termos espirituais, isolamento social, antes de ser decretado pelo governo, já não vinham na igreja. Há pessoas que postam em redes sociais: ai, que saudade da igreja, que saudade dos cultos voltarem. Mas e quando voltar? Vai ter mudança. Deus é justo, Deus é juiz, e Deus enxerga onde está a hipocrisia. Pessoas que agora, no desespero, no sapatinho apertado, acompanhavam tudo que é live de pastor, de padre, de espírita, não sei o que, querendo se aproximar de Deus. Mas e quando passar a pandemia? Será que vão estar acompanhando um culto? Será que vão buscar a Deus, vão estar orando? Pessoas que postaram: ah, se o meu povo orar e se humilhar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e mudarei o seu caminho, e mudarei a sua história. Que não fizeram nada para mudar ainda, depois de um mês de isolamento social, depois de um mês de pandemia. Não esqueça que Deus é justo e é juiz. E Ele faz justiça tanto para as suas murtas, quanto para aqueles que não são parte do seu rebanho. A justiça de Deus é tanto sobre o seu povo, quanto para aqueles que não são povo. E todos nós temos que prestar contas perante aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer na nossa vida espiritual, amém?
E terminando a palavra, versículo 16 e 17. Por isso, assim diz o Senhor, voltando-me para Jerusalém, com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído, e a corda de medir será esticada em Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor consolará novamente a Sião, e escolherá a Jerusalém. Amém? O Senhor promete para nós, olha que palavra de bênçãos, prosperidade. Ele fala, olha, as minhas cidades transbordarão, os celeiros serão cheios. Ele promete prosperidade em dizer, olha, transbordarão de prosperidade novamente. Ele promete consolo ao dizer no versículo 17, e o Senhor consolará Sião. Ele diz mais, e escolherá Jerusalém. Mas antes disso ele fala que haverá uma corda de medir que vai ser esticada sobre Jerusalém. Você sabe o que é essa corda de medir? Há uma palavra no grego que se utiliza e se chama cânon. Cânon significa vara de medir. Era utilizado para você expressar, para você medir algumas situações, tipo, até esse tamanho passa, aquele tamanho está fora. Você já ouviu a expressão que nós utilizamos para os livros da Bíblia, livro canônico? Já ouviu isso? É por causa disso, é uma vara de medir. Se constatou que dentro daquilo são canônicos, o que não bate naquilo não é canônico, é extracanônico. Pode ser apócrifo, pode ser pseudepígrafo, mas isso daria uma aula de teologia, que nós vamos ter curso de liderança daqui a uns dias e vamos ensinar isso. Mas aqueles da Bíblia que estão ali relatados, eles são os canônicos. E esse texto ele se refere a isso. Antes da paz, antes do consolo de Jerusalém, vai ter uma corda de medir no povo de Deus. E aquela corda vai olhar e vai dizer, olha, isso aqui está de acordo com o meu povo. Mas vão ter coisas, vão ter pessoas, vão ter procedimentos morais, vão ter fideísmos, falsas fé, poderíamos dizer assim, que é o fideísmo, uma fé não verdadeira, que não vão caber dentro daquela corda de medir. E o juízo de Deus virá novamente. E o meu desejo do meu coração é que todos nós sejamos encontrados dentro da corda de medir, para viver prosperidade, para viver o consolo de Deus, para viver a paz que somente o Espírito de Deus pode dar em nossas vidas. Amém? Feche seus olhos neste momento. Murtas esperando a intervenção de Deus. O povo de Deus eram pequenas murtas. Vieram 70 anos de cativeiros. Vieram dificuldades e elas continuaram verdes. Continuaram floridas. Passou o cavalo vermelho, simbolizando o sangue, a morte, as guerras. Mas as murtinhas continuaram vivas. E talvez quando as murtas olhavam para elas e falavam, nós somos só murtas, vamos ser as primeiras a morrerem, elas viram cavalos brancos passando. Elas viram a paz chegando sobre a sua vida. E Deus dizendo, olha, o tempo da paz, o tempo da graça chegou para as suas vidas. As murtas continuaram em pé, que era o povo de Deus, mas os ímpios, carvalhos, cedros, fortíssimos, vieram ao chão, porque não estavam arraigados em Deus, porque não eram um povo de Deus. Eu não sei quando vai vir a intervenção de Deus sobre essa pandemia, mas o certo é que já temos muitos cedros que foram derrubados, muitos cedros que foram levados pelo cavalo vermelho.
Eu quero dizer para você, seja povo de Deus nesse momento. Diga: Senhor, eu clamo, eu espero pela tua intervenção. Eu espero viver o teu consolo, mas eu quero também produzir frutos. Eu quero continuar vivendo em santidade. Eu quero continuar vivendo na tua paz. Eu quero continuar vivendo na tua vontade. Eu quero viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver os planos e os sonhos de Deus para a minha vida. E neste momento eu quero fazer um apelo para você que, quem sabe, tem se sentido tão fragilizado e tem pensado por alguns momentos que a tua vida está no fim. Você tem enxergado apenas as tragédias. Nessa noite, eu convido você a enxergar o Deus que está acima das tragédias. E a partir disso você possa enxergar o cavalo branco. O tempo de paz está vindo sobre a tua vida. O tempo da paz está vindo sobre a tua família. O tempo da paz está vindo sobre você através de Jesus Cristo. Mas mais do que tempo de paz, mais do que tempo de consolo, mais que tempo de esperança, se nós estamos vivendo o tempo do fim, se nós estamos vivendo profecias sendo cumpridas a partir desta pandemia, do que está acontecendo, você deve orar neste momento e dizer: Senhor, obrigado pela palavra de paz, mas eu preciso da santidade, porque eu não quero passar e ser reprovado no juízo de Deus. Eu quero viver a verdade. Eu não quero viver apenas de emoções. Eu não quero viver apenas de mecanismos psicológicos da psicanálise que fazem bem para o meu coração a cada culto que eu venho. Mas eu quero viver a santidade, a verdade, que venha trazer fruto para a eternidade. Porque sem a santidade nós não veremos a Deus. E que essa santidade, esse fruto de santidade, venha trazer paz para o teu coração. Porque mesmo se nós formos alvos do cavalo vermelho, nós sabemos que nós seremos eternos moradores do céu com Cristo Jesus, amém? Eu quero orar neste momento, eu quero dar oportunidade para você que entendeu que do jeito que as coisas estão indo, você tem tido até paz no meio da pandemia, mas ainda falta santidade na tua vida. E se você não mudar este quadro na tua vida, você até pode sobreviver a esta pandemia, mas pode acontecer que depois venha outra situação na tua vida e você for levado dessa terra e você não verá Deus. Você sente que precisam produzir frutos, não basta apenas ser murta, verde, precisa ter flores, precisam ter frutos. E você entende que essa palavra é para você nessa noite. E você quer, e neste momento quer clamar e dizer: Senhor, eu entendi, eu preciso passar pela santidade, eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. Diga neste momento: Senhor, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. E se essa palavra ministrou sobre você que está aqui neste momento, nessa noite, você pode fazer um sinal com a tua mão, como quem está dizendo: essa palavra foi para mim, eu aceito, Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Várias mãos se levantaram, porque a palavra de Deus é viva, não é uma palavra de homem, mas é a palavra do próprio Deus, que nos chama ao consolo, nos chama para nos dar paz, nos chama a olhar não apenas para cavalos vermelhos, mas nos chama também a produzir frutos. Não importa o quão fraco, o quão pequeno você é murta, protegida de Deus. Você é murta, especial de Deus. Deus tem um plano especial para a tua vida, amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, ao celebrarmos este culto nessa noite, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor fala em nosso coração a algo que aconteceu há mais de 2.500 anos atrás. Durante a reconstrução do segundo templo, ou a construção do segundo templo, situações que talvez se parecem muito com as situações de hoje, por motivos diferentes, mas a verdade é que o teu povo se sentia pequeno mediante tudo que havia acontecido, se sentiam pequenas murtas,
Nós nos sentimos tão pequenos mediante isso que está acontecendo, Senhor. Não sabemos o que fazer, a não ser clamar a Ti, jejuar a Ti, orar a Ti, Senhor. Mas não queremos esquecer de buscar a santidade. Ó Deus, eu Te louvo, porque nessa noite foi ministrado em nosso coração vivermos o verdadeiro cristianismo. Nós não queremos ser pessoas exaltadas, pessoas que parecem serem grandes cedros, serem grandes árvores frondosas. Queremos ser murtinhas, Pai, mas sermos verdadeiros, verdadeiramente representados pelo Teu povo. Senhor, e se eu posso te pedir algo nessa noite, conforme a Tua vontade, eu peço, Senhor, que os cavalos brancos, Pai, possam passear no meio das Tuas murtas nessa noite, Pai. Possam passear nesta casa, neste lar, que acompanha este culto nessa noite, através da live, Pai. Passe, Pai, com cavalos brancos, para que nós possamos acreditar e que nós possamos ser resguardados desta pandemia, deste mal que nos assola, mas acima de tudo, que nós possamos ser resguardados do pecado para viver a santidade contigo, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu conforto, pelo Teu consolo. Obrigado, Pai, porque Tu és justo. E obrigado, acima de tudo, Senhor, pela esperança que Tu nos dás de vivermos a vida eterna. Abençoe, Pai, a cada vida que nos acompanha, a cada vida que está aqui nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém.